Boa noite. Boa noite. Luto no mundo do cinema. Morre aos 63 anos o ator Robin Williams. Eleição em 2014, candidata à reeleição, presidente Dilma Rousseff continua fazendo campanha em São Paulo. É grave o estado de saúde do idoso baleado por uma policial militar na Zona Leste. Após um ano de investigações, é presa a mulher que comandava o tráfico na Cracolândia. Ativista que foi solto por ordem da justiça faz primeira aparição na USP. Crise de abastecimento. O site tenta mapear onde falta água em São Paulo. Morre aos 63 anos o ator Robin Williams. O corpo foi encontrado na casa onde o ator vivia, em Tiburon, na Califórnia, perto da hora do almoço, horário local. A polícia trabalha com a hipótese de suicídio, mas um exame toxicológico deve ser feito amanhã. A mulher de Williams divulgou um comunicado no qual afirma que na manhã de hoje ela perdeu o marido e melhor amigo. E o mundo perdeu um de seus artistas mais queridos. A porta-voz da família afirmou que o ator vinha enfrentando uma forte depressão. No mês passado, ele havia se internado em uma clínica de reabilitação. 4 vezes indicado ao Oscar, Williams levou a estatueta uma vez como ator coadjuvante com o filme Gênio Indomável. Eleições 2014. A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição, voltou hoje a São Paulo, onde tem intensificado a campanha. Nesta segunda-feira, Dilma Rousseff participou de um encontro com estudantes numa faculdade particular na zona oeste da capital paulista. Ela estava acompanhada de ministros, do prefeito Fernando Haddad e do candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Alexandre Padilha. Ouviu depoimentos de estudantes beneficiados por programas de educação criados pelos governos do ex-presidente Lula e pelo governo dela. Prometeu que, se for eleita, vai ampliar os projetos na área. Ninguém, rigorosamente falando, perdeu. Todos ganharam, exceto por uma observação fundamental. Os mais pobres ganharam mais. Para muita gente, isso é imperdoável, porque naquela escada da ascensão social, ela congestiona. Dilma Rousseff voltou a criticar a postura dos adversários. Disse que sofre uma campanha de inverdades, do quanto pior, melhor. E que depois que o caos não ocorre, como aconteceu na Copa, ninguém volta para pedir desculpas. Inventaram a inflação do tomate. O tomate caiu. Aí, ninguém toma qualquer providência de, depois de dizer que o caos ia ocorrer e ele não ocorre, de ir lá e falar, desculpa, não tem isso. Tem o menor compromisso com a verdade. Em um discurso de 58 minutos, a candidata defendeu a Petrobras e ainda criticou indiretamente o governo de São Paulo, que passa por uma crise de abastecimento de água. Afirmou que, para garantir segurança hídrica, é preciso vontade política. O candidato do PSB à presidência, Eduardo Campos, também cumpriu a agenda em São Paulo. Ele participou de sabatina do site de notícias G1. Ele respondeu a perguntas dos internautas e dos jornalistas. Entre as propostas apresentadas, Campos afirmou que, se eleito, vai criar um fundo nacional para financiar o passe livre para estudantes de escolas públicas. Hoje, o candidato do PSDB à presidência, Aécio Neves, não teve compromissos externos. Agora à noite, ele foi entrevistado pelo Jornal Nacional na TV Globo. Está internado em estado grave. O idoso baleado no pescoço por um PM durante uma abordagem policial na Zona Leste. Um vizinho da vítima filmou a confusão. O condutor da moto e a passageira estavam sem capacetes. William Costa de Araújo Ferreira desobedeceu o pedido dos policiais para que encostasse a moto e só parou em frente à casa de Carina dos Santos, na entrada da comunidade X do Morro, no bairro Cidade A.E. Carvalho, na Zona Leste. William, de 21 anos, cumpre pena em regime aberto por roubo. Nas imagens feitas por um vizinho, uma pessoa chuta o policial que imobilizava William. Em seguida, a outra agente, Aretusa Rodrigues Moraes, dispara 3 vezes. Foram 2 tiros para o alto.
O terceiro, disparado na horizontal, atingiu Mário Aparecido dos Santos, pai de Karina, no pescoço. A vítima, de 63 anos, foi socorrida pelos vizinhos e transferida nesta manhã em estado grave para o Hospital Santa Marcelina. A policial que efetuou os disparos foi autuada em flagrante e encaminhada para o presídio militar Romão Gomes. Ela responde por lesão corporal grave. Em depoimento à Polícia Militar, a agente disse ter efetuado 2 disparos para o alto para conter pessoas que atiravam pedras e outros objetos nos policiais. E disse que teve o braço puxado pela vítima, o que resultou no terceiro disparo. De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas negaram que Mário dos Santos tenha agido contra a policial. No documento, a corporação destacou que não prevê disparo de advertência para o alto em nenhuma hipótese. A Justiça vai investigar a conduta da policial. Após investigação de mais de um ano, a polícia prende mulher considerada a principal traficante da Cracolândia. Foram 15 meses de investigações para chegar até esta senhora de 52 anos, suspeita de comandar o tráfico de drogas na região conhecida como Cracolândia, no centro de São Paulo, e que pode ter ligações com o primeiro comando da capital, o PCC. Salete Madalena de Souza Araújo foi monitorada por todo esse período em escutas telefônicas autorizadas pela Justiça. Nelas, ela fazia questão de demonstrar o quanto era poderosa e dominava o tráfico. Tenho 40 anos, ali todo mundo sabe quem é Salete. Todo mundo ali compra mercadoria comigo. Ontem tinha bastante gente lá vendendo mesmo. Ontem eu vendi 300 ontem. 300 peças? 3 mil? Realmente ela se auto-intitula ligada à facção criminosa. Mas isso nós vamos apurar no decorrer das investigações. E cada um tinha uma função específica. E os microtraficantes que foram presos ao longo das investigações, eles pulverizavam entorpecente na região da Cracolândia. As escutas levaram a polícia a um esquema grande de distribuição de drogas. Só hoje 5 pessoas foram presas, incluindo um sobrinho de Salete, suspeito de ser responsável pelas cobranças dos usuários e pequenos traficantes. Outros 8 foram presos em outras operações e há 8 foragidos. A polícia apreendeu drogas, celulares e cadernos de contabilidade. Todos vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Segundo a polícia, Salete recebia a droga que era produzida em cidades da Grande São Paulo e distribuía para vários traficantes em ruas da Cracolândia. Rua dos Gusmões, Elvésia, Guaianazes e Dino Bueno. Esses outros traficantes criavam as próprias células para revender a droga na região. Em uma das escutas, Salete diz que em 1 hora, 10 quilos de crack eram vendidos na Cracolândia. Cada pedra custa cerca de R$10. Perguntar, vocês conseguiram debelar e acabar com o tráfico ali? É óbvio que isso seria uma utopia dizer, né? O tráfico ele é muito mutante, a gente tem que realmente continuar trabalhando. Mas que é uma grande pancada no sistema e na organização de entorpecente na região é com a prisão dessas pessoas que têm um alto nível de envolvimento no crime. Moradores de diferentes bairros de São Paulo começaram a usar um site colaborativo para reclamar da constante falta d'água em suas residências e, assim, estão mapeando as áreas, segundo eles, mais atingidas na cidade pela atual seca. Só de abrir o site já é possível perceber que as reclamações de falta d'água se espalham por várias cidades do estado. Desde a criação em maio, a página já acumula mais de 200 comentários. A nossa equipe entrou em contato com pessoas de diferentes bairros da capital para saber a real situação das famílias. Da Zona Leste, Leonardo afirma que as torneiras ficam secas todas as noites desde o final de junho. Começa a faltar lá para as 11h30, por aí. E Renata, que mora no Cambuci, no centro, sofre com o mesmo problema. Desde o final de março, começou por volta da meia-noite, acabava a água. Tá. Aí voltava na manhã seguinte, aí depois em maio começou por volta de 10 da noite, aí depois já passaram para 9 horas, agora tá tipo 15 para as 9 e já não tem mais. Bom, a gente já conversou com a Renata, agora são 10h20 e a gente vai até a casa dela ali no Cambuci para saber, afinal, realmente se não tem água e conversar com ela como que tá essa rotina de faltar água toda a noite. Vamos lá?
Renata nos recebe e logo mostra que o relógio medidor de consumo está parado. E mesmo abrindo a torneira até o fim, nada de água. Para regar as plantas, o jeito é acumular água nestes vasilhames. Dentro de casa, só a torneira da caixa que pode ser usada. Renata não tinha noção do problema até conhecer o site. No princípio, a gente estava achando que era alguma coisa da região, de repente alguma obra da Sabesp. Por que eles desligam todo dia à noite? Isso foi em março, começou, né? E aí, quando eu entrei lá, eu tomei um susto, porque estava quase a cidade inteira tomada de pontinhos, né, de pessoas falando que estava faltando água. Ao lado da casa de Renata, funciona esta lanchonete. Aqui, após perceber que a região passava por uma espécie de racionamento, o dono precisou trocar a caixa d'água de 500 litros por uma de 1.500. Quando chegava 10 horas, né, você tinha que economizar água, né? Antes disso, a gente já enchia alguns baldes d'água, né, para conseguir lavar os copos. As ocorrências de falta d'água podem ser registradas no site faltouagua.com. A página conta com mais de 2.300 marcações de diversas cidades do país e até do mundo, mas a grande maioria das reclamações é de São Paulo. O ar seco voltou a ganhar força em São Paulo e as temperaturas subiram neste início de semana. Mas com a ausência de chuvas, a umidade do ar caiu e ficou em torno de 20%. Segundo os meteorologistas, o tempo deve continuar seco até o meio da semana. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para todo o estado de São Paulo. O calor vai continuar nesta terça-feira, mas a tendência é que o tempo mude radicalmente nos próximos dias aqui na capital. Amanhã o sol ainda vai brilhar forte em todo o estado. À tarde faz bastante calor e a umidade fica abaixo dos 30% em todas as regiões. Apenas ali na divisa com o Paraná que podem ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde, já por causa da aproximação da frente fria que avança pelo sul do Brasil. Nesta terça-feira, os termômetros chegam a bater na casa dos 33 graus em Presidente Bernardes e também na região de Votuporanga. No centro-norte do estado, calorão de 29 graus em Araraquara. E no litoral, dia de muito sol e temperaturas na casa dos 31 graus amanhã. Aqui na capital, o calor está com os dias contados. A partir do meio da semana, a frente fria chega por aqui e o tempo muda. Nesta terça-feira, mínima de 13 e máxima de 29 graus. Já na quarta, chove a qualquer hora do dia e a máxima cai para 21. E na quinta, prepare o guarda-chuva e o cobertor, porque além de chuva, vai fazer frio, a mínima será de 9 e a máxima prevista de apenas 15 graus. Direito do consumidor. Adquirir a casa própria continua sendo o sonho da maioria dos brasileiros. Mas o atraso da entrega por parte das construtoras ou o arrependimento na compra tornam a rescisão do contrato e a devolução do imóvel uma verdadeira novela. Luiz comprou um imóvel em 2012 para morar com a esposa. O empreendimento ainda estava em construção e seria entregue apenas em 2016. Poucos meses depois da compra, ele encontrou outro imóvel com metragem maior e em localização melhor para o casal e decidiu rescindir o contrato. Além de não me devolverem nenhuma pequena porcentagem do que eu havia pago, ainda me disseram que eu teria que pagar uma multa absurda, assim, de R$30 mil. Consultamos a supervisora de assuntos financeiros de habitação do Procon. Ele tem direito, sim, ao cancelamento do contrato e se o contrato dispor de uma multa abusiva, de um valor altíssimo, ou diz que o consumidor vai perder tudo, ou retém grande parte dos valores, essa cláusula é nula de pleno direito e a empresa ela pode cobrar somente os custos administrativos dessa rescisão. O advogado de Luiz orientou que ele poderia comprar o segundo imóvel em melhores condições. A rescisão do contrato do primeiro imóvel está na justiça. Quem também teve problema depois de ter comprado um imóvel foi o Cláudio, mas no caso dele, ele comprou o imóvel na planta lá em Santos, esperava que ele ficasse pronto em junho de 2012, mas um ano e meio depois disso ainda não tinha sido entregue, não é isso, Cláudio? Exatamente. Quando eu comprei o imóvel, um ano e meio depois eu procurei a justiça para que eu pudesse tentar uma rescisão do meu contrato com a incorporadora. O consumidor, nesse caso, tem direito à devolução integral dos valores atualizados, corrigidos monetariamente. De acordo com o Procon, o número de reclamações envolvendo construtoras e incorporadoras de imóveis vem diminuindo ao longo dos anos, mas isso impulsionado principalmente pela queda na venda de imóveis. No segundo semestre de 2012, foram 2.648 reclamações, o maior número desde o fim de 2009. De lá para cá, vem reduzindo aos poucos. No primeiro semestre de 2013, foram 2.576 queixas.
No segundo semestre de 2013, foram 2.203 reclamações. E no primeiro semestre deste ano, 1.844 registros no PROCON. Em todos os casos, as maiores queixas eram de não cumprimento do contrato por parte das empresas e dúvidas sobre cobranças. É muito importante verificar se a cláusula que está dispondo ali de devolução de valores é abusiva, procurar um órgão de defesa do consumidor ou um advogado especialista, até para que ele possa analisar o contrato em caso de dificuldade e, havendo alguma irregularidade, tentar rever essa cláusula, denunciar o fato ao órgão de defesa do consumidor para que haja aí a revisão dessa prática abusiva do fornecedor. Diretor de Finanças e Relações com Investidores da Petrobras diz que o aumento dos combustíveis é imprescindível para que a empresa reduza seu endividamento. Almir Barbaça afirmou, porém, que não tem como prever quando isso ocorrerá e negou que a decisão esteja relacionada ao calendário eleitoral. O último reajuste autorizado pelo governo federal foi em novembro do ano passado. Ontem, ao ser questionada se a queda no lucro da Petrobras no primeiro semestre poderia forçar um aumento no preço dos combustíveis, em breve, a presidente Dilma Rousseff afirmou que isso é possível. Na semana passada, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que em todos os anos houve correção nos preços da gasolina e que o comportamento do governo federal é de continuar com reajustes normais. Receita Federal alerta: idoso que ainda não recebeu restituição caiu na malha fina. O fisco liberou na última sexta-feira a consulta ao terceiro lote de restituições do imposto de renda deste ano. O dinheiro será depositado no próximo dia 15 a mais de 1.600.000 contribuintes, incluindo devoluções dos exercícios de 2008 a 2013. Segundo o supervisor nacional do fisco, Joaquim Adir, além de idosos, outros contribuintes, como doentes graves, deficientes e quem declarou na primeira semana, também precisam consultar as pendências no extrato da declaração, que fica no site receita.fazenda.gov.br. O programa Hora do Voto recebe hoje o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, candidato ao Senado pelo PSD. Na entrevista à jornalista Maria Lídia Flandoli, Kassab comenta as denúncias de irregularidades na prefeitura durante a sua gestão, especialmente a máfia do ISS. Não tenho nenhuma preocupação, Maria Lídia. Essa questão que você citou, por exemplo, a apuração foi por determinação minha. Sobre a queda nas pesquisas do candidato a governador Paulo Scaff, do PMDB, com quem está aliado, Kassab declara-se tranquilo. Paulo Scaff teve uma visibilidade grande com comerciais do seu partido. Ou PMDB, da Fiesp, do Sistema S. Do seu partido. E quando os comerciais acabaram, ele caiu. Na campanha, isso mostra que ele tem um perfil eleitoral que vai crescer com a campanha, quando ele se expor. Kassab acredita que o eleitorado paulista verá nele uma nova proposta para a política. Se eu não sou renovação, imagina o Suplicy, que está há 24 anos no Senado. E o Serra, que já foi senador há 20 anos. Hora do Voto vai ao ar hoje às 11h30 da noite. Vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Estima-se que só as campanhas para presidente custariam perto do bilhão. Até agora foram doados no Caixa 1 170 milhões, doações não apenas para candidatos à presidência. Dos 20 maiores doadores, 10 são empreiteiras ou braços desse setor. Há décadas, grande parte dos escândalos e CPIs nacionais, estaduais ou municipais nascem nesse território, o das empreiteiras e similares. Escândalos ligados a obras são centenas e suas origens estão quase sempre nas licitações pós-campanha. Já as maracutaias, conectadas ao setor incorporação imobiliário, quase não repercutem, mas infernizam o cotidiano das cidades. O esquema é o de sempre. Campanhas são financiadas e, em troca, executivo, legislativo ou funcionários liberam geral. Cada um constrói o que quiser, onde quiser e na altura que quiser. Daí, cidades são arrebentadas, como foram São Paulo, Salvador, Rio, Recife e tantas outras. Daí, shoppings onde não deveria existir nem uma padaria. Daí, prédios onde não se devia liberar nem mesmo uma tenda. Daí, engarrafamentos e as cidades infartadas. Até aqui, o PMDB levou 30% das doações. O PMDB, como se sabe, é a grande cunha no Congresso Nacional.
Cada congressista tem o direito de incluir no orçamento anual da União até 15 milhões em emendas individuais. Isso dá 60 milhões por cabeça a cada mandato, 35 bilhões a cada legislatura. Tal direito foi conquistado na marra, para não dizer que foi fruto de chantagem. Faltam menos de 2 meses para a eleição. Candidatos e seus habituais ecos seguem na guerra de desgaste mútuo. E quem vai propor a sério uma reforma política? Seria com ou sem constituinte exclusiva? Com ou sem financiamento público? Com ou sem voto distrital? Em relação às reformas, todas elas, o que se tem é silêncio, à espera do próximo escândalo de ocasião, à espera dos ecos e da marquetagem que já vem aí. Boa noite. Prefeito Fernando Haddad sanciona a lei que regulariza a invasão Copa do Povo. Pelo texto, fica assegurado que o terreno será destinado à construção de moradias populares. Mas o prefeito vetou o artigo que previa a distribuição das futuras unidades habitacionais de acordo com o critério da fila da habitação. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo. O terreno, que fica perto da Arena Corinthians, em Itaquera, foi invadido pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, pouco antes da Copa do Mundo. Estudante e funcionário da USP, que havia sido preso em protesto na Avenida Paulista durante a Copa, aparece em público pela primeira vez. Fábio Idec Arano fez um rápido discurso na Assembleia do Sindicato dos Trabalhadores da USP, do qual faz parte. Ele agradeceu aos que o ajudaram durante o período em que esteve preso e afirmou que essa ajuda foi responsável pela libertação dele. Agradecer bastante e dizer que eu fico feliz de ver todo mundo aqui assinar discurso, né? Fábio Idec Arano foi preso no dia 23 de junho, junto com o professor Rafael Luzvarghi. Eles foram acusados de associação criminosa. Ontem, os dois foram libertados depois de a perícia mostrar que os objetos encontrados com eles não eram explosivos ou incendiários. O governo do estado inicia o projeto Escola de Gastronomia. A proposta é capacitar profissionais para cargos de cozinheiro ou ajudante de cozinha. As aulas são realizadas em parceria entre o programa Bom Prato e escolas técnicas estaduais. Cristiane tem 32 anos e é mãe de 4 filhos. Desempregada há 2 anos e sem oportunidade de cursar uma especialização em culinária, ela se matriculou na Escola de Gastronomia, pensando em um futuro melhor. Nada de, você é uma atendente, não, agora eu sou uma cozinheira e eu quero muito continuar e me aprofundar ainda mais na área. As aulas começaram na semana passada e Cristiane mostra orgulhosa o caderno onde anota todas as orientações dos professores. A aula de hoje vai ser básica e prática com aves. A Escola de Gastronomia tem como objetivo formar novos profissionais como cozinheiros ou ajudantes de cozinha. O curso tem duração de 3 meses e cada aluno recebe bolsa auxílio paga pelo governo do estado. O que aprende aqui também dá para aplicar em casa. Dá, com certeza. Das normas que a gente aprende aqui, as regrazinhas básicas, dá para você aplicar em casa muito bem. As aulas teóricas são realizadas em escolas técnicas participantes, já as práticas em 9 unidades do programa Bom Prato. A ideia é que até o final do ano, cerca de 20 unidades do programa recebam o projeto culinário. O programa Bom Prato tem 46 unidades em todo o estado, sendo 22 só aqui na capital. E para incentivar a participação dos alunos na Escola de Gastronomia, é assim que chefes renomados do Brasil e do mundo participam do projeto. O chefe francês Laurent Sedin está no Brasil há 34 anos e acredita que suas participações e projetos sociais ampliam o acesso de pessoas de todas as classes à alta gastronomia. Come bem não pode ser o privilégio de poucos, mas é a obrigação de todos. Não há fronteira na alimentação. Outras informações sobre a Escola de Gastronomia podem ser obtidas no site viarapida.sp.gov.br. A seguir, a Argentina pede intervenção do governo americano para resolver questão da dívida do país. E o perigo do ebola. A Organização Mundial da Saúde discute o uso de drogas experimentais para enfrentar o surto da doença. Voltamos em menos de 2 minutos. Até já.
música clássica é fascinante e pode ser mais simples do que você imagina. Coleção Folha Mestres da Música Clássica. As obras dos maiores compositores da história, decifradas em 25 livros CDs por R$ 17,90 cada. Todo domingo nas bancas. Colecione. Você que quando acorda esquece o café, mas devora o jornal da Manchete ao rodapé. Que quando vê TV é diferente dos demais, fica muito mais ligado nos comerciais. Você que quando vê o Galo tem o pensamento, nossa, que lindo! Esse enquadramento não foge da discussão, nem a mais indigesta. Gerencia conflitos e nunca para a festa. Quem vê o mundo de um jeito diferente faz faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Hoje, em Hora do Voto. Entrevista o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, candidato ao Senado pelo PSD. Hora do Voto, hoje, às 11h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. A Argentina pede que o governo americano intervenha no caso da dívida do país. O governo de Cristina Kirchner voltou a pedir hoje que Barack Obama intervenha no processo judicial sobre o calote da dívida do país. O pedido foi feito depois que um juiz distrital dos Estados Unidos ameaçou a Argentina por não obedecer sua decisão. Thomas Griesa, juiz que cuida da longa batalha da Argentina com fundos credores, afirmou que vai decretar que o governo Kirchner desacatou ordem judicial. Em 2002, a Argentina deu um calote de 100 bilhões de dólares em títulos da dívida pública e renegociou a maior parte desse débito, mas um grupo de fundos de investimentos foi à justiça pedir o reembolso total. A justiça americana deu ganho de causa aos credores e o governo argentino não efetuou o pagamento. Membros da Organização Mundial da Saúde se reúnem na Suíça para discutir o uso de drogas experimentais para enfrentar o surto de ebola na África. A organização classificou a epidemia como uma emergência sanitária internacional e agora busca alternativas para combater o surto. A Nigéria confirmou que o número de casos de ebola no país subiu para 10, mas até agora foram registradas apenas 2 mortes no país. Na Libéria, pessoas procuram igrejas para pedir pelo combate ao vírus. Porém, a atitude vai contra a advertência do governo para que a população evite reuniões públicas, a fim de conter a propagação do vírus. Hoje, a Costa do Marfim suspendeu os voos para os países afetados pelo vírus. Até agora, já foram confirmados 1.800 casos da doença na África. Israelenses e palestinos respeitam nova trégua de 72 horas e as negociações indiretas recomeçam no Cairo. O Hamas diz que não se opõe a uma força da autoridade palestina na fronteira com o Egito. A região da passagem de Rafah, fronteira com o Egito, no sul de Gaza, foi duramente bombardeada por Israel. A fronteira é a área de contrabando de armas vindas do exterior. Pela primeira vez desde 2007, quando assumiu o controle da faixa de Gaza, o Hamas anunciou que não se opõe à volta para aquela região das tropas leais ao presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, que governa a Cisjordânia. A informação surgiu no primeiro dia da retomada das conversações indiretas entre israelenses e palestinos no Egito. Israel exige a desmilitarização de Gaza. A delegação palestina exige o fim do bloqueio imposto por Egito e Israel e a abertura do porto marítimo de Gaza. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite e até amanhã. Fique agora com o Rony Fon no Tudo Seu. Uma ótima semana para você. Gilberto Kassab debate ideias em Hora do Voto. Hoje, 11h30 da noite. Assista agora. Tudo Seu.